Boa tarde. Estamos passando aqui para deixar para vocês mais uma reflexão da caminhada. Como eu disse da última vez, do último vídeo que nós gravamos, temos tido pouco tempo disponível para estarmos fazendo essas reflexões, mas durante esses dias e durante essa semana, o Espírito Santo de Deus tem falado algo ao meu coração. E como nós já falamos e explicamos em outras vezes, nós não temos o hábito, né? Aquela frequência de estarmos com alguns irmãos nossos todos os dias, gravando uma mensagem, mas nós, por uma questão pessoal, eu prefiro gravar esses vídeos, essas reflexões, quando algo é inspirado pelo próprio Espírito Santo de Deus em nosso coração. Não que os nossos irmãos não sejam inspirados pelo Espírito, mas isso é algo particular, né, dentro de nós. Então a gente respeita, né, a posição, a gente respeita a vontade de cada um, mas a nossa tem sido assim, quando Deus nos permite, e eu creio que quando Ele proporciona isso, como diz a sua palavra, dele é o querer e dele é o efetuar. Quando Ele quer algo, Ele mesmo faz com que aquilo aconteça. E eu gostaria de deixar uma meditação da palavra de Deus que se encontra no livro de Isaías 49, nos versículos 15 e 16. E na linguagem de hoje vai nos dizer assim o texto. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de você. Eu te gravei nas palmas das minhas mãos e os seus muros estão sempre diante de mim. Se nós pudéssemos dar um título para nossa reflexão, eu diria que nós iríamos pensar em Deus como um pai que tem o amor de uma mãe. É interessante quando nós vemos na palavra de Deus as diferentes características do nosso Deus, e uma delas ele se apresenta como Pai. Jesus fez isso muito bem quando ele disse que ele veio para fazer a vontade do seu Pai, nos ensinando assim a submissão e nos ensinando o caminho da obediência. E em todos os momentos da vida de Jesus, ele se referia a Deus como seu Pai. E às vezes um questionamento vem à nossa mente, como foi motivo também dessa reflexão nessa semana, que é o seguinte: se Deus é o nosso Pai, se nós somos filhos dele, por que muitas vezes ele não nos ouve em tudo aquilo que nós pedimos? Por que ele não dá tudo aquilo que nós desejamos? E nós podemos estar compartilhando com algumas pessoas sobre dois aspectos, né? De ter Deus como Pai. Nós sabemos que um pai, ele tem diversos atributos, diversas funções, embora nem todos cumpram esse papel de pai. Mas uma das coisas que é característica de um pai é ser provedor. E Deus, ele é o nosso provedor, né? Nós existimos, nós nos movemos, nós nos alimentamos, porque tudo vem de Deus para nós. Ele, como Pai, proporciona todas as coisas, né? O alimento que chega à nossa mesa, a semente do homem que está lá no campo produzindo, que faz com que o alimento chegue nos mercados e a gente vai no mercado e adquire e traz para casa. Então, desde o processo da semeadura, desde o processo em que se lança uma semente no solo, nós vemos ali Deus como Pai cuidando. Porque é Ele quem faz descer a chuva sobre aquela semente, é Ele quem faz essa semente germinar e daí por diante, né? Até que enfim vem para os nossos lares e nos serve de alimento. A palavra de Deus, ela vai dizer para nós que Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Então, isso nos leva a pensar no que seriam as nossas necessidades. Todo ser humano tem uma necessidade básica, né? A primeira necessidade básica é de se alimentar, porque se o homem não se alimenta, ele não tem como sobreviver. Depois vem a questão da roupa, da vestimenta.
vem a questão da casa, habitação, moradia, né? Então, isso faz parte da provisão de Deus sobre as nossas necessidades. E a Bíblia é clara quando ela fala que Deus suprirá todas as nossas necessidades e em glória por Cristo Jesus. Nada vai nos faltar. Um dos versículos que eu mais amo no livro de Salmos é quando Davi diz: eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então é essa certeza que nós temos, que Deus, como Pai, não vai nos deixar faltar o pão nosso de cada dia. Assim como Jesus ensinou, né, na oração ali, que foi símbolo, né, para cada um de nós, a oração do Pai Nosso, a oração universal, dá-nos o pão nosso de cada dia. Então nós podemos pedir isso a Deus, porque Deus não vai nos deixar faltar, porque Ele é o Pai provedor. E Jesus, ele disse no livro de Mateus, no capítulo 7, de 9 a 11, ele diz para a gente que qual é o pai que se o filho pedir peixe, vai lhe dar uma cobra? Qual é o pai que se o filho lhe pedir pão, vai lhe dar uma pedra, ao invés de dar o pão? Se for pai de verdade, né? Porque há pai e pais, né? Se for pai de verdade, não vai faltar, não vai deixar faltar, não vai deixar o filho vivendo em escassez, passando sufoco, principalmente de alimentação. Às vezes, pela dificuldade de um pai, de uma mãe hoje, pela realidade econômica do nosso país e do mundo, às vezes o pai ele não tem condição de prover vestimenta, não tem condição de dar boas coisas nesse sentido. Mas qual é o pai que não se esforça para que o mínimo não falte para o seu filho, principalmente alimentação? Então nós vemos na Bíblia esse Deus como um pai provedor, aquele que cuida de todas as nossas necessidades. E nós falávamos esta semana com algumas pessoas que é diferente necessidade de desejo, não é? Necessidade é algo sem o qual a gente não sobrevive, mas desejo é aquilo que a gente pode ficar sem, embora o nosso coração tenha vontade de adquirir. E nós falamos, por exemplo, um carro é bom, é útil, mas para alguns é uma necessidade, para outros é um desejo. Mas a palavra de Deus diz para a gente, em Salmo 37 também, o seguinte: agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do seu coração. Então Deus, para realizar os nossos desejos, Ele tem que encontrar em nós algo que agrade o seu coração. Nós temos que dar prazer ao nosso pai, assim como um pai humano aqui da terra, quando o filho tem um bom comportamento, ele faz o possível e o impossível para dar aquelas coisinhas extras, né, os presentinhos que os filhos desejam, é aquela bicicleta, aquele carrinho, aquela boneca, mas o pai requer que o filho seja obediente, o pai requer que o filho tenha um bom comportamento. Então ele realiza o desejo do coração dessa criança, do coração desse filho, não é mesmo? Então a Bíblia também fala que Deus, como Pai, se nós o agradarmos, Ele realizará os desejos do nosso coração. Então veja bem, necessidade Deus supre, com certeza, tudo que é básico, tudo que é essencial, Deus não nos deixará em falta. Ele proverá cada uma das nossas necessidades. Mas com relação aos desejos, depende da nossa posição, depende do nosso comportamento, depende das nossas atitudes diante do nosso Pai, para que Ele então possa realizar os desejos do nosso coração. Deus, como Pai, nós sabemos também que Ele se manifesta a nós como protetor, né? É interessante como na palavra de Deus, e isso eu fico admirada, eu fico maravilhada, quando eu vejo Deus se referindo a si mesmo com figuras de linguagem de animais. Isso é maravilhoso. Eu amo os animais e todas as pessoas que convivem comigo sabem disso.
E quando eu encontro na Bíblia, então, essas referências a Deus, atribuindo a si mesmo características de um animal, eu amo cada vez mais a natureza, né? Porque a natureza, ela reflete, ela manifesta a glória de Deus, toda a sua criação, os animais, os céus, a terra, o mato, as florestas, tudo revela a glória de Deus. E eu vejo a glória de Deus e fico maravilhada e encantada quando eu encontro aqui na Bíblia referências a Deus como Pai, né? Quando ele atribui a si mesmo a figura, né? As atitudes de alguns animais. E um deles que nós encontramos está lá no livro de Mateus, no capítulo 23, versículo 37, quando Jesus fala para o povo de Israel: quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, com uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas. Olha que coisa interessante, é lindo quando a gente vê uma galinha cuidando dos seus pintinhos, é a coisa mais encantadora, né? E às vezes aí 5, 6, 7, 10 pintinhos. A galinha, com apenas 2 asas, ela consegue colocar todos debaixo das suas asas para que possa protegê-los. Então vem a chuva com aqueles pingos fortes que poderia até matar os pintinhos, né? Mas não mata, porque a galinha está com as suas asas protegendo seus filhotinhos. E assim nós podemos ver que Deus, como protetor também, se não fosse esse cuidado dele, como a galinha cuida dos seus filhos, muitas vezes nós seríamos destruídos pelas tempestades que a vida, né, manifesta sobre nós. Mas Deus cuida, assim como uma galinha cuida dos seus pintinhos. E Jesus falou isso com o povo de Israel, né? Quantas vezes eu quis, mas vocês não quiseram. Então nós podemos entender que Deus, ele quer cuidar de nós, mas às vezes nós queremos sair debaixo do cuidado, da proteção e do olhar de Deus, e aí não tem como. Mas quando a gente se submete e quando a gente está debaixo da potente mão de Deus, ele sempre cuida, ele sempre zela, ele sempre vela sobre sua palavra para cumprir em nossa vida, de que nada vai nos faltar, porque ele está como uma galinha sobre nós, com as suas penas nos cobrindo. E uma coisa interessante também é que nós vemos na Bíblia, Deus também se apresenta como o nosso pastor, esse nosso Pai, na figura de um pastor cuidando de ovelhas. E um exemplo muito clássico disso, né? Em João 10, 11, Jesus fala para a gente assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Deus é um pai, mas não é um pai que deixa seus filhos ao bel prazer, não é um pai que deixa seus filhos ao léu, mas ele é um pai que cuida a ponto de dar a sua vida por nós. Por isso é que eu falei no início que há paz e paz, né? Porque muitos não esquentam. E nós moramos num bairro onde nós vemos muitas crianças, né, largadas na rua, muitas crianças abandonadas, muitas crianças que seus pais não estão nem aí para elas. Então, sinceramente, essas crianças não terão uma referência de pai. Muitas pessoas têm até dificuldade de entender Deus como pai, porque não tem uma referência de pai humano, de pai terreno que cuida. Então, como vai entender Deus como pai, se aqui na terra ele não tem um pai que cuide dele? Se não tem um pai que está atento às suas necessidades, às suas fragilidades, às suas mazelas? Mas, na verdade, é que nós nos esquecemos que Deus é esse pai que dá a sua vida por nós. E esse pai, como pastor, como diz lá no Salmo 23, que é muito conhecido, ele diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, mais uma vez, nesse Salmo 23, a gente consegue ver Deus como provedor, Deus como protetor,
Deus como aquele que guia, né? Guia-me mansamente a águas tranquilas. Muitas vezes nós, como filhos, estamos sim em águas atribuladas. Muitas vezes, como filho, nós estamos em tribulações profundas e a gente às vezes parece até que vai afundar, que vai submergir e que nunca mais vai conseguir sair daquela situação de tanta agitação que está na nossa vida. Mas Ele, como pastor, como pai que cuida, que zela, que ama, com certeza Ele vai nos tirar desse tempo, porque há tempo para todas as coisas. Ele vai nos tirar desse momento de tribulação, de águas agitadas, e Ele vai nos levar para nos alimentar em pastos verdejantes. Olha o cuidado provedor dele, né? Que cuida da nossa necessidade física, e Ele também nos levará para as águas tranquilas, para dar um refrigério para a nossa alma. Deus é Pai e nós acreditamos que Ele permite, por algum momento, como Ele diz na sua palavra, por um breve momento me esqueci de ti, mas com grande misericórdia te acolhi. Esse é o nosso Deus como Pai. Agora, como Pai, nós vemos também em sua palavra, lá no livro de Provérbios, no capítulo 3, versículo 12, que o Pai, ele corrige a todo a quem ele ama, e o Pai também disciplina. Então, a correção e a disciplina fazem parte da educação de um bom pai, né? A Bíblia tem um salmo, se eu não me engano, é capítulo 32, versículo 8, que ele diz algo sobre a correção, sobre a disciplina. Diz assim, ó, Salmo 32, 8. Instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Olha que coisa linda, né? O filho, quando ele quer andar com as próprias pernas, quando ele quer fazer aquilo que deseja o seu coração, ele sai da direção das vistas do pai, para que o pai não saiba as coisas que ele está fazendo. Mas quando nós amamos o nosso pai, quando nós queremos os conselhos do nosso pai, nós aceitamos a correção, nós aceitamos a disciplina, e ele vem nos educando, e ele vem nos orientando, e ele vem nos mostrando o caminho que devemos seguir. E nada mais importante para esse nosso pai, a nossa obediência de filho. Deus espera a nossa obediência e a nossa submissão à vontade dele. A palavra vem dizendo para a gente também que obedecer é melhor do que sacrificar. E a obediência, ela traz bênçãos. A obediência traz recompensas. Deuteronômio 28 fala: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, né? E não te desviares nem para a direita, nem para a esquerda, estas bênçãos virão e te alcançarão. Então, assim como o Pai, ele beneficia, ele presenteia, ele agrada um filho que é obediente, o nosso Deus também, quando nós andamos em caminho de obediência, quando nós andamos pelos caminhos que Ele traçou para nós e não aqueles caminhos que nós gostaríamos de traçar. E assim como Jesus disse que Ele veio para fazer a vontade do Pai, nós também devemos fazer a vontade do Pai, ainda e muitas vezes que não seja a nossa vontade, porque quando nós fazemos a nossa vontade, na linguagem dos jovens, dá ruim, mas quando nós fazemos a vontade de Deus, só existe recompensa, benefício. E como diz o Salmo, né, o 23, terminando, certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias de nossa vida, quando nós temos Deus como nosso pastor e quando nós deixamos Ele nos guiar da maneira dEle, da forma dEle, nos conduzir às águas tranquilas, porque a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Às vezes a gente não pode não ter nada. Às vezes a gente pode não ter recursos financeiros.
Às vezes a gente pode não ter muitos bens nessa terra, mas se nós seguimos a orientação de Deus para a nossa vida, nós somos ricos, porque a bênção de Deus enriquece em qualquer situação e ela não acrescenta dores. Muitos por amarem o dinheiro, muitos por amarem as coisas desse mundo e colocarem tudo isso em primeiro lugar em suas vidas, acrescentam dores e sofrimentos, né, ao seu dia a dia, dores e sofrimentos à sua vida, dores e sofrimento à sua existência aqui na terra e às vezes até maldição sobre os seus herdeiros e sobre a sua herança. Mas quando nós procuramos, né, obedecer ao Senhor, nós buscamos as bênçãos do Senhor, a pessoa do Senhor, né, e não só as suas bênçãos. A palavra de Deus diz que não acrescenta dores. E assim como Moisés, a gente diz, né, eu não quero, Senhor, os teus livramentos, eu não quero, Pai, as riquezas, eu não quero a presença dos anjos se a tua presença não for conosco. Então a gente conclui que não adianta muitos bens materiais, não adianta riquezas dessa terra se Deus não for o centro, se Ele não ocupar o principal lugar na nossa vida. Porque a presença de Deus é muito mais importante do que as bênçãos dEle. Porque a presença dEle nos dá paz. Mesmo nos momentos de escassez e quando estamos sendo provados por Ele, para sermos aprovados, a paz dEle flui como um rio dentro de nós. Tem um texto de Isaías, eu não me lembro onde está escrito agora, mas onde o Senhor fala assim também para nós: se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Aleluia. Seria a tua paz como um rio, ou seja, fluiria sempre, não faltaria essa paz, e a tua justiça como as ondas do mar. Que coisa linda! Como eu falei, que o Senhor, Ele associa vários ensinamentos dEle aos animais, à natureza, e agora nesse texto que eu mencionei, Ele fala sobre o rio e sobre o mar. O rio, ele não para de correr. Uma característica do rio é essa, né? Se ele parasse de correr e ficasse só um pouco de água, seria uma poça, seria uma lagoa, mas um rio é algo que está sempre fluindo e nunca falta. Então, quando nós damos ouvidos à voz do Senhor, quando nós obedecemos ao nosso Pai, Ele faz com que a nossa paz flua dentro de nós como um rio. E isso prova que o Senhor está em nós, porque a paz é um fruto do Espírito Santo de Deus. E a paz é uma característica daquele que reina, aleluia, e daquele que habita em nós, do príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Então, impossível alguém não servir a Cristo não tendo paz dentro de si. Impossível alguém não estar em comunhão com esse Pai sem ter paz. E a paz de Deus é o árbitro em nosso coração. O que quer dizer isso? O árbitro é aquele quem mostra quem está certo, quem está errado. Se você está no caminho correto, se você está no caminho errado, esse árbitro vai te apontar. Porque quando você está trilhando os caminhos que Deus tem para a tua vida, mesmo que você não entenda o processo, mesmo que você não entenda os caminhos espinhosos, você tem paz. Porque a paz do Senhor flui como um rio, aleluia, dentro de nós, e a justiça dele se manifesta como as ondas do mar. Vocês já pararam para ver a força das ondas do mar? Se você der bobeira, essa onda te arrebata. Se você der bobeira na areia, essa onda te leva, você acaba morrendo afogado no fundo dos mares. Tamanha a força das ondas do mar. E quando nós estamos em obediência a esse Pai, Ele faz com que a nossa justiça seja tão forte como as ondas do mar.
Por mais que às vezes você acha que não está sendo executada, como as ondas vêm e vão, e às vezes você dá bobeira e fala assim, nossa, não, agora tá tranquilo, eu posso entrar na água, a onda vem e te arrebata. Sabe por quê? Nosso Pai é um Pai justo, e a justiça dele se manifesta como as ondas do mar. E nós também temos um Pai, né, para encerrar, que é o Pai Todo-Poderoso. Você já parou para pensar que nada pode limitar o teu Pai Celeste? Nada pode limitar o meu Pai Celeste? Não existe limite para ele, nosso Pai é o máximo, né? Interessante quando uma criança, ela é pequenininha, ela tem os seus heróis, né? E muitos, quando são bem pequenos, elas têm o seu pai como seu herói. Mas, como eu disse, alguns não têm uma referência boa de pai na terra, então não conseguem entender Deus como Pai eterno, como Pai das luzes, como Pai todo-poderoso. Mas o nosso Pai é um Pai todo-poderoso. Aleluia. É um Pai especial, é um Pai zeloso, é um Pai presente em todos os momentos. Mas o mais interessante disso é que o nosso Pai é um Pai com amor de mãe. Eu acho isso lindo demais. Esse texto que nós usamos como base de Isaías, 47, que fala, pode uma mãe se esquecer do filho do seu ventre, do seu bebê que ainda mama? Nenhuma mãe esquece do seu filho. Só se for uma louca, né? Existem muitas loucas por aí. Mas uma mãe não esquece do filho que ela gerou. Uma mãe não esquece das necessidades do seu bebê. Uma mãe está sempre ali, como a galinha, né? Cuidando dos seus pintinhos. Então a Bíblia diz que o amor de Deus é como o amor de uma mãe. Ele é pai como provedor, ele é pai como protetor, ele é pai como corretor, ele é pai como educador, mas ele ama com o amor de uma mãe. E o amor de uma mãe é algo assim incompreensível pela natureza humana. O amor de mãe é algo inexplicável. E por que o amor de Deus é comparado ao amor de uma mãe? Porque o amor de uma mãe é um amor que se doa sem exigir nada em troca. Eu não julgo todas as pessoas, mas eu tenho uma opinião própria. Para você saber realmente o que é o amor de verdade, é bom que você seja mãe. É bom que você seja pai. Porque só sendo mãe você consegue sentir esse amor do tipo de Deus, esse amor que se doa sem exigir nada em troca. A Bíblia fala para a gente em João 3,16, o versículo bíblico mais lido, mais falado, mais pregado em toda a terra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Deus amou e deu o seu Filho. Deus amou e doou o que ele tinha de mais precioso. E aí eu penso nesse amor renúncia, porque uma mãe jamais faria isso que Deus fez por cada um de nós, de dar o seu filho para morrer em favor de tantas outras pessoas, em favor da humanidade, em favor do mundo. Mas por aí a gente reconhece e entende a grandeza do amor de Deus, que é esse amor que se doa, esse amor que se entrega e esse amor que não exige nada em troca. A única coisa que Deus nos pede como Pai é o seguinte, fala na sua palavra, filho meu, dá-me o teu coração. É a única coisa que ele pede de cada um de nós. Sabe por quê? Quem tem o coração de uma pessoa tem tudo dela. Quem tem o coração de uma pessoa tem a totalidade dessa pessoa. Tem o corpo, tem a alma e tem o espírito. Deus nos amou com esse amor maravilhoso. E para encerrar
nessa meditação que temos falado de Deus de um pai com o amor de uma mãe, nesse simbolismo, né, onde ele se apresenta mais uma vez como como uma ave que nos coloca debaixo das suas penas. E para ser sincera, é debaixo das penas do Senhor que eu não quero sair nunca. É debaixo do cuidado dele que eu não quero sair nunca. Se as pessoas soubessem como é maravilhoso estar sendo cuidado, amparado, zelado, protegido, né, acalentado e socorrido pelo Senhor, jamais sairiam debaixo das suas asas. E para encerrar, eu deixo esse salmo também, que é muito clássico já no meio dos cristãos, que é o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Onipotente. Aquele que habita, aquele que gosta de ficar debaixo das asas do Pai. Como diz o texto básico, né? O Senhor fala lá em Isaías 47, né? Na palma das minhas mãos eu te gravei e os teus limites estão diante de mim. Não apenas o Senhor nos coloca debaixo das suas asas, mas Ele também nos coloca na palma das suas mãos. E Ele diz que nós estamos gravados na palma das suas mãos. É como se fosse uma tatuagem. Tatuagem não se consegue tirar, só com processo cirúrgico, né? Então o Senhor, quando olha para a palma das suas mãos, quem Ele vê? Ele vê a mim, Ele vê você. E Ele fala que os nossos limites estão diante dele. Ele sabe até onde, como pai, até onde a gente pode suportar. E é por isso que ele quer se revelar. Ele quer se manifestar a nós como o Pai Todo-Poderoso, o Pai Onipotente. E debaixo das suas mãos, na palma das suas mãos, debaixo das suas asas, é que nós devemos encontrar o nosso abrigo e o nosso descanso. Direi ao Senhor, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu baluarte, meu Deus em quem confio. E aí o salmista ele começa a dizer por que ele confia em Deus como Pai. Por que ele quer se abrigar debaixo das asas, debaixo do esconderijo do Altíssimo? Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha só a linguagem, né, usando aqui a figura dos animais. Cobrir-te-á com suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e é broquel. Tu não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás, e verás o castigo dos ímpios. Porque você disse, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, e nem praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em pedra alguma. Pisarás o leão e a áspide, e calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou. Aleluia. Porque se apega a Deus, o Todo-Poderoso, o Pai Todo-Poderoso, porque nós nos apegamos a Ele com amor. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Aleluia. Coisa maravilhosa quando nós conhecemos o Pai que a gente tem. Quando a gente conhece o Pai Todo-Poderoso, o Pai Altíssimo que cuida de nós, a gente não teme nada e ninguém. Porque, na verdade, muitos se levantam contra nós para destruir a nossa vida. Mas quando nós temos um Pai como esse,
a gente sabe que Ele está sempre zelando e cuidando da nossa proteção e aos anjos dará ordem ao nosso respeito para nos guardar em todos os caminhos. Coisa linda, coisa maravilhosa. O que nós poderemos fazer como gratidão por esse pai com amor de mãe? Amor. Filho meu, dá-me o teu coração, porque é do coração do homem que procede as saídas de vida e de morte. Que o Senhor venha abençoar cada um de nós e que você possa ficar bem juntinho, bem escondidinho, debaixo das mãos do Pai Todo-Poderoso. Que você possa se esconder no esconderijo desse Pai Altíssimo e não queira nunca sair da palma da mão de Deus. Como diz um hino que eu gosto muito: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Muitas vezes começa a dar ruim, como dizem por aí, quando a gente abandona e vira as costas para esse Deus. Mas quando a gente permanece o tempo todo na palma das mãos de Deus, e quando a gente deixa tudo, todas as afrontas, todas as humilhações, todas as dificuldades, todas as provações, todas as enfermidades, todas as acusações, quando a gente deixa tudo, junto com a nossa vida, na palma das mãos de Deus, certamente a gente verá a mão de Deus em tudo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te ajude a ter essa comunhão, essa intimidade que o Senhor quer ter com você, de Pai. Fiquem com Deus e até a próxima reflexão da caminhada. Deus abençoe.